XFM Desporto. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira entre as 21 e as 22, na Rádio JC 90.8, também através das plataformas digitais. Tal como habitualmente vamos falar de futebol, campeonatos nacionais e distritais que tiveram mais uma jornada. Este fim de semana é semana de paragem em termos de campeonatos nacionais, uma vez que vão jogar as seleções, mas vamos ter mais uma jornada dos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Como convidados, como habitualmente o Miguel Quitos, o nosso comentador, e também hoje um convidado especial, Rui Gramoso, técnico do Cardialense, é nosso convidado nesta emissão do Viana Cidade do Desporto. Para já vamos iniciar esta conversa com o Rui Gramoso, 45 anos de idade, é a sua terceira época ao serviço do Cardialense. Nas duas primeiras temporadas conseguiu ficar em terceiro lugar, o que não deixa de ser notável para uma equipa como o Cardialense, perante adversários que já sabemos são adversários se calhar com outras condições. Mas antes de falarmos sobre o Cardialense, vamos perceber um bocadinho aqui o percurso do Rui Gramoso como jogador, como treinador. Aqui com uma diferença, antigamente era o Ruizinho, agora é o Rui Gramoso. Enquanto jogador de futebol, conhecido como o Ruizinho, agora conhecido como o Rui Gramoso. Como é que foi esta mudança? É natural que isso tenha acontecido? Antes de mais, boa noite a todos, obrigado pelo convite. A mudança, ainda bem que aconteceu. Acho que o nome Rui Gramoso dá mais credibilidade como treinador do que o Ruizinho. Vale o que vale. Sinceramente, acho que nos meus últimos anos de sénior, 35, 36, 37, já poucos me chamavam Ruizinho, era só mesmo para o jornal, para a construção da equipa. Isso começou tudo começou no meu primeiro ano de sénior, eu acho que era mais novo da equipa, e pronto, era um menino, era o Ruizinho. E daí o Ruizinho começou, mas quando já era aquele velhote... É só uma nota de brincadeira. Quando já era aquele velhote, já deixei de ser Ruizinho. Nesta nossa conversa. Vale que vale. Mas Rui, olhando um bocadinho para o teu percurso, tu curiosamente começaste e terminaste a carreira no Marinhas, penso eu. Sim. Que é, digamos, o clube da tua terra. Tiveste depois ali outras passagens... E em contextos diferentes, distrital, depois campeonato nacional, campeonato de Portugal, a antiga terceira divisão, enfim, há aqui um conjunto de passagens por vários clubes, incluindo o Vianense também, durante 2 temporadas, penso eu, 2. Mais ou menos isso. Fala-nos um bocadinho desse teu percurso. Sim, eu comecei no Marinhas, é o clube da minha terra, ainda hoje moro lá, e depois saí nos Júniores para o Varzim e pronto, a partir dali começa o segundo ano de Júnior, passa a sénior, sempre joguei futebol, é que não fiz outra coisa, que passei para sénior. Curiosamente fui para Cerzedelo, para Guimarães. Este gajo vai para a Cerzedelo. Na altura havia ali um protocolo do Cerzedelo com o Barzinho. E então aqueles que poderiam interessar futuramente ao Barzinho eram cedidos ao Cerzedelo. E então foi assim que eu fui para o Cerzedelo, em Guimarães. A época, primeiro ano de sénior, aí está, era o Ruizinho, era o mais novo. A época correu muito bem. Despertou o interesse do Esposende, mesmo ali ao lado das Marinhas. O Esposende estava na segunda liga, estava nos anos muito bons. E acabei por ir para o Esposende, tive 3 anos no Esposende. A partir dali, profissional de futebol, e assim fui até aos 30 e muitos. Se estivesse aqui a enumerar os clubes todos, estamos aqui Sim, até, foram muitos. Até de madrugada, porque, salvo erro, joguei 19 clubes. Esposende, Leixões, Oliveirense, Oliveira das Mães, muitos contextos muito diferentes, e vim parar aqui a Viana, já depois dos 30. Houve ali uma fase da minha vida em que eu casei, e eu prometi à minha mulher que não ia jogar longe de casa. Porque joguei em Moncorvo, por exemplo. Exatamente. Vinha de 15 em 15 dias cá abaixo, em Oliveira das Mães vinha uma vez por semana, essas situações assim que, para quem está casado, não é? E então, a partir do momento em que casámos, aos 30 anos, eu decidi que ia jogar perto de casa, e foi aí que comecei a vir para este lado, para a Associação de Viana, Valenciano, antiga terceira divisão, um ano muito bom.
Depois tive 2 anos em Melgaço, também. Vens para Viana com o Paulo Cardoso. Não, Não. eu vim para Viana para os clubes de Viana. Sim. O meu primeiro clube em Viana foi o Valenciano. Valenciano. Era o Mr. Berto Silva. Digo para o Vianense. Para o Vianense. Para o Vianense, sim. Eu tive no Valenciano com o Mr. Berto Silva, com o Bertinho, e depois é que fui para Melgaço, 2 anos com o Mr. Paulinho, exatamente. E depois de Melgaço viemos uns 10 com o Paulinho para o Vianense, antiga terceira, e até acho que era o último ano da terceira. E segunda também. E quem não subisse vinha para os tritais. Exatamente, E quem exatamente. subisse, pronto, e nós subimos. Foi um ano muito bom, e depois cheguei o outro ano na segunda. E o único ano na Distrital aqui em Viana foi no ano seguinte, no Ponta Barca. Pronto, e se há ali uma fase na fase final da minha carreira, eu, para jogar na Distrital e jogar, eu vou acabar na minha terra. E pronto, e a seguir à Barca fui para o Marinhas e estive lá 2-3 anos, mesmo para acabar. Em termos de recordações, tens assim algum clube que te tenha marcado ao longo desta passagem, deste percurso? Sim, tenho que falar obrigatoriamente de Leixões. No ano que fui para Leixões, o Leixões estava naquela loucura foi a final da taça, Super Taça, Liga Europa, era a Taça UEFA, acho que era a Taça UEFA. Antigamente era a Taça UEFA. O clube estava a viver aquilo tudo. Com o Carlos Carvalhal, na altura. Com o Carvalhal, exatamente, foi ele que me foi buscar os Esposende. O clube estava a viver aquela loucura toda na segunda B. Portanto, um clube da segunda B na taça UEFA. Acho que, não sei se será o único, mas dificilmente será talvez o único. Acabámos por ser eliminados pelo PAOK da Grécia. E tenho que falar de Leixões. Nós tínhamos um treino de sábado de manhã, porta aberta, nós tínhamos mais de 1000 pessoas a ver o treino. Era incrível. Nós saímos dos treinos e eu que vinha dos Esposende, perto de casa. Num contexto mais pequeno. Apesar dos Esposende estava na segunda liga, atenção, mas a dimensão dos clubes não tem nada a ver. Nós saíamos do treino e tínhamos que parar o carro para dar autógrafos e aquilo era mesmo mundo novo, foi mesmo um cheirinho do que é ser profissional e tenho que falar disso. Claro. Já agora, Miguel, conheceste o Rui como jogador? Tens alguma ideia do Rui como jogador? Já agora esta nota, o Rui eu conheci o Rui na altura em que ele passou pelo Vinense, acompanharam naqueles 2 anos, fazia os jogos para a rádio, naturalmente. O Rui era aquele tipo de jogador que é, digamos, uma espécie em vias de extinção, que era o chamado 10, não é? Que hoje em dia já não é esse tipo de jogador. Era muito bom, era um jogador muito bom tecnicamente. Eu fiz a maior parte da minha carreira avançado, ala, porque a velocidade até era um dos meus pontos fortes. Agora, isso é verdade no Vianense, mas eu já tinha 33, já 34, foi numa fase era mais bolinha no pé. Miguel, alguma ideia e alguma questão que gostasses nesse aspecto de colocar ao Rui? Boa noite, boa noite ao Rui, boa noite ao Mar, boa noite a todos os ouvintes. Conheço o Rui há mais anos, há bastantes anos, nos anos que ele passou no Esposende. Nós já falámos sobre isso. Ele faz uma passagem no Esposende treinado por Jó Faria. Exatamente. E eu era muito amigo do Jó, e sou ainda. Considero um dos melhores treinadores da zona, o Jó Faria. Foi dos que mais marcou, sem dúvida. Era um treinador top e bebi muito o que é futebol nas conversas com o Jó Faria e acompanhava o Esposende para todo lado nessa altura. E aí é que apanho o Ruizinho. Na altura ele estavam Leixões um ano, não sei se depois vieste emprestado, assim, sim. Houve uma situação, e era um craque, um grande jogador. O Jó Faria gostava muito dele, eu passava horas e horas a falar com o Jó Faria, e o meu conhecimento do Ruizinho vem daí. Eu já conheço o Ruizinho há muitos anos. Posterior, quando ele já vem aqui para a Associação de Futebol Viana do Castelo, para o Valenciano, para o Melgaço e para o Vinense, já vem numa fase, eu conheço o Ruizinho com 22, 23 no auge da carreira dele. Sim. Na altura, não quer dizer que na fase final já não fizesse a diferença, mas na altura fazia muita diferença. Era um grande jogador, esta característica que ele falava da velocidade, e eu habituava-me ao jogo, gostava de metê-lo na ala ou metê-lo ali atrás do avançado.
O João dava muita liberdade na altura aos avançados, e é daí que eu conheço o Ruizinho, por isso já conheço o Ruizinho há muitos anos. Então não olhas para ele como digamos, um playmaker, um 10 puro, é um jogador diferente. Ele nas equipas do Jó, que foi aí que eu conheci, o Jó dá muita liberdade à frente. O Jó jogava com 3 avançados muito móveis, jogava com 2 avançados, tinha muita mobilidade, os jogadores da parte da frente tinham muita liberdade, e isto era muito bom para o Ruizinho porque não tinha grandes preocupações defensivas, embora o Jó exigia isso, não é? Mas era mais para a frente, e um jogador com as características do Ruizinho gostava muito disso. Eu, na altura, quando conheci, digamos, mais de perto o Rui, foi naqueles 2 anos no Vienense, havia ali um grupo fantástico naquela altura, um grupo de jogadores. Vocês tinham uma relação muito sólida. Sim, isso correu bem, também muito por isso, mas porque aquilo acabaram por se juntar 2 grupos, ou seja, no nosso primeiro ano de Vienense nós viemos, acho que foram mesmo 10, estou a tirar 10, mas acho que foram 10 de Melgaço, com o treinador. Com o Paulinho. Exatamente, portanto ficou ali a base do Vienense, o Israel, o Magalhães, o Vítor. O Vítor já vinha connosco. Pois, o Vítor já vinha de Melgaço, sim, mas pronto. Casou-se ali 2 grupos, os que ficaram e os que chegaram de Melgaço, tirando esses, 2 ou 3 que vieram. O Amaral, o Vítor Sousa. Exatamente, foi mesmo. O Armando. Sim, nessa fase, o Helder Oliveira, o Braima, pronto, são 2 grupos que nós tínhamos 2 anos, estávamos 2 anos em Melgaço juntos. Havia muita gente de Viana Melgaço que já tinha jogado no Vienense. No Vienense, os que ficaram já tinham muitos anos de casa, portanto aquilo era tudo, já não havia aquela do ganhar confiança, que já toda a gente tinha confiança uns com os outros há anos e anos, e a partir dali foi tudo muito fácil, foi um grande grupo mesmo, até mesmo no segundo ano que tivemos algumas mudanças, o próprio Paulinho acabou por sair. Depois, quando vem o Ricardo Silva para cá. Mas o Ricardo Silva encaixou aqui também muito bem, e acabamos de fazer uma segunda B também muito boa. Exato. Longe dos lugares de descida, que na altura aquilo partia em 2. Exatamente. Era ali um bocadinho agressivo, mas correu-nos muito bem. E o grupo era ótimo, sim. Concordo. E para concluir esta fase, tu, portanto, depois terminas a carreira no Marinhas e a seguir inicias uma carreira de treinador também no Marinhas, não é? Sim, eu ainda jogava. Aquilo, as pernas já me começavam a pesar, porque eu, pela primeira vez no Marinhas, comecei a conciliar trabalho com futebol. E, aquilo me matava. Eu chegava ao fim do dia completamente morto. E por isso é que às vezes estamos aqui aos berros com os jogadores e tudo, esquecemos que eles venham de um dia de trabalho. Eu notei mesmo essa diferença, teve um impacto tremendo em mim. Mas eu ainda jogava e o meu irmão era o coordenador. Para as camadas jovens. Exato, o Vítor. Eu, Vítor. E estava ali com um problema que eu não conseguia arranjar um treinador para os juvenis B. E estás a acabar, e é uma boa oportunidade. Eu não, sinceramente, disse-lhe não umas 50 vezes, porque não me conseguia ver no papel de treinador. Não sei porquê, nunca tinha olhado para essa hipótese. Mas é meu irmão, e o rapaz estava ali entalado, coisas, o prazo chegou ao limite. Pronto, vamos lá. E foi a primeira experiência, foi exatamente assim. Juvenis B do Marinhas. Exatamente. Rui, já disseste que não era algo que estavas a contar, a seguir, mas a verdade é que tens, sobretudo nos últimos 3 anos, e vamos já entrar um bocadinho naquilo que é o trabalho no Cardeirense, nos 2 anos anteriores consegues 2 pódios, digamos assim, o que não deixa de ser importante, num clube, e também já vamos ali falar com o Miguel Guides sobre, e ele tem falado algumas vezes sobre a equipa do Cardeirense, num clube que tem tido algumas mudanças ao longo dos anos, mas digamos, tem sido capaz, nas 2 últimas épocas, foi capaz de assegurar ainda assim alguma estabilidade. Como é que olhas para esses 2 anos, sem falar já nesta época? Sim, eu acho que, modéstia à parte, acho que fiz 2 bons anos como treinador, mas também acho que não podemos isolar o regramoso do Cardeirense, porque eu acho que terei proveito da estabilidade e da forma de trabalhar do Cardeirense. Portanto, eu chego ao Cardeirense na minha primeira época, nós temos ali uma base espetacular, que já estavam, e não fui eu que os fui buscar, Gabriel Viana, Jacques, o Malheiro, o Peixoto, os 2 Nunos, o Duarte Nuno Rego, jogadores que eu não conhecia o Gabriel, tinha jogado com ele.
jogadores que eu não conhecia e já estavam todos lá. E depois acho que também tive influência nisso, tivemos a felicidade de ir buscar o Vítor Sousa, foi uma ajuda tremenda. Ou seja, eu herdei ali um grupo muito bom. Acho que herdei ali um grupo muito bom. Acho que houve um impacto positivo minha para com eles e eles para comigo. E acho que tivemos benefícios disso. Tivemos uma época espetacular, ficámos em terceiro num campeonato competitivo, passámos a fasquia dos 60 pontos, algo que nunca tinha acontecido, e conseguimos o acesso ao apuramento para a Taça Portugal. Portanto, o primeiro ano eu acho que foi muito... Aquilo casou bem, a coisa casou bem. A minha chegada, o grupo que herdei, da época anterior do Quim, que felizmente, aí está, eu acho que estou a dizer que beneficiei um bocadinho do trabalho do Cardelense, porque o Cardelense, de uma forma ou de outra, consegue segurar a base, e acho que isso é ótimo. E no segundo ano, quando se pensava, na segunda época, quando se pensava que nós que íamos piorar e muito, a realidade é uma, perdemos o Gabriel, o Jacques, o próprio Vítor Sousa, perdemos jogadores importantíssimos. Mas conseguimos trazer alguns jogadores que também não deixaram que a fasquia da equipa caísse. Felizmente conheci ali alguns que a fase da carreira deles fez com que eu os conseguisse trazer para cá. O Samu, o Pires, os jogadores que eu conhecia, que passaram por as minhas mãos na formação de Marinhas. O próprio Hélder Quitos. Conseguimos ali reforços bons. O Rodrigo Vieira, que tinha estado 6 meses connosco e o ano passado faz uma época incrível, e conseguimos outra vez descer o lugar. Portanto, a fasquia não baixou assim tanto como se pensava com a perda de alguns jogadores importantes. E mais uma vez, uma palavra de apreço para a estrutura e pela forma como o SUC trabalha. É um clube que tem características muito, muito especiais. Sim, tem, assim, Mário. Também temos que perceber uma coisa. O SUC tem uma localização ótima. Está aqui, perto de Viana. É estável já há alguns aninhos. Nós chegámos em terceiro, mas a verdade é que o SUC, penso eu, já tinha ficado em quarto com o Quim Passos, ali na fase do Covid. 6, 7, sempre campeonatos... equilibrados, sim, digamos assim, tranquilos. Eu diria até que acima das expectativas, porque o SUC não investe como os outros. Claro. Isso é uma realidade. Mas beneficiámos muito disto, da forma do SUC trabalhar, da localização, porque nós temos jogadores que recebem propostas de outros clubes, pagam mais, que dão melhores condições. Só que aí está, o jogador nesta fase tem que conciliar o trabalho com o futebol e tu, em vez de fazeres 10 km, se tiveres que fazer 80, já pensas 2 vezes. E nós temos esse ponto a nosso favor. E depois fazer bons campeonatos ajuda, porque traz mais visibilidade ao clube. Sim, por exemplo, eu vou dar um exemplo sem tocar em nomes. Nós tivemos 2 jogadores que foram muito assediados neste verão. Tudo clubes que davam melhores condições, pagavam muito mais, e eles decidiram ficar no SUC. E isto da boca deles. Eu não vou trocar um clube que luta pelos primeiros lugares para outro que fica constantemente atrás de nós. Investiram mais, mas continuam a ficar atrás de nós. Portanto, isto de ficar bem classificado também ajuda muito a manter os jogadores. Exatamente. E o ambiente também que se cria à volta do clube. Sim. Toda a envolvência. Sim, é assim. um ambiente mais familiar. Um clube mais pequeno. Miguel, já falámos aqui algumas vezes do SUC. Como é que olhas de facto, e também alguma questão queiras colocar ao Rui sobre estes primeiros 2 anos, estamos a entrar no 3º ano, já vamos falar sobre isso, mas para já em relação a estes primeiros 2 anos, porque já o referiste aqui a um clube que consegue 2 terceiros lugares, o que não deixa de ser significativo para aquilo que é a história ainda recente do SUC, comparando com outros clubes, naturalmente, que andam e que estão neste campeonato. Sim, sem dúvida. Os 2 terceiros lugares do Cardelense foram fantásticos. Houve uma evolução ainda mais pela positiva do tempo do Quim. E muito mérito aqui do Rui, da equipa técnica dele, da estrutura. Estou farto de dizer isso. A estrutura do Cardelense é gente que gosta muito de futebol.
Eu não os conheço pessoalmente, conheço destas vivências do futebol, mas nós percebemos o sentimento, o amor que eles entregam ao clube, isso nota-se. É um clube que o Rui já falou muitas vezes e também se percebe que não tem, se calhar, as melhores condições em termos comparativos de estruturas, a nível de balneários, até a nível de gestão de treinos. Já ter que dividir com outro clube. Mas eu tenho, sempre também o disse, que conseguiram fazer sempre excelentes equipas. No primeiro ano, o Rui já falou aqui do Jacques, do Vítor Sousa, do Gabriel Viana. A equipa do ano passado para mim era uma grande equipa, é uma grande equipa, e daí nós, quando falarmos deste ano, eu acho que, e se no final da época o Cardelense ficar em terceiro lugar ou fizer excelentes resultados, vou ter que lhe dar mais parabéns, porque eu acho que perdeu-se muitos mais jogadores este ano, a nível de quantidade e de qualidade. Se o Rui e o Cardelense conseguir fazer, não direi mesmo que o futebol, isto, até se tivesse a mesma equipa do ano passado, há 2 anos, as coisas não seriam iguais, porque o futebol é isso mesmo. Mas eu estou farto de dizer aqui, eles perderam o Samu do ano passado, perderam o Samu, perderam o Pires, o Nuno Rego, o Nuno, o Helder. São aqui 5 ou 6 jogadores que praticamente jogavam sempre a titulares. Foram buscar outros jogadores, que eu já os disse aqui, jogadores com qualidade, que eu os conheço muito bem, mas é uma transformação muito grande, é perder muita qualidade e agora se calhar ter que fazer as coisas muito rapidamente, porque o campeonato já começou e se calhar o Rui queria mais tempo para trabalhar estes jogadores, porque eu continuo a dizer, continua a ter grandes jogadores, o Cardelense, porque o Peixoto para mim é dos melhores jogadores desta divisão, top 3, não é dos melhores médios, melhores jogadores. O Central, o Malheiro é jogador top. A qualidade continua lá. Agora vieram mais outros jogadores novos com muita qualidade, mas que eu acho que vai demorar aqui um bocadinho de tempo e se calhar o Rui não vai ter hipótese porque ele falou aqui, quando apanha há 2 anos, apanha muito a equipa do Kim, com um cunho dele, mas com uma equipa com muita qualidade. O ano passado, e ele também o disse, consegue manter o grupo e ainda conseguiu trazer as jogadores com mais qualidade. Perdeu aí 2 ou 3 jogadores importantes, o Vítor Sousa é uma perca muito grande, sim, mas trouxe muitos jogadores. E eu acho que este ano, a nível de quantidade e qualidade, as coisas não são tão fortes como o primeiro e o segundo ano. Mas isto é a minha opinião. E está aqui o Mister que pode me desmentir. Mas eu acho que vai demorar mais tempo, porque estes jogadores, estou-me a lembrar do David, do Avançado, do Paulo Sousa, são jogadores que já fizeram grandes épocas. O David há 2 anos foi o melhor marcador do campeonato, eu sei muito bem disso. O Paulinho no meio campo é dos melhores também, é um jogador que ainda tem margem de progressão. O Mendes. Sim, e eu este jogador não, sim, não conheço muito bem. O Domingos e o João. Sim, o Domingos. O João Mendes, conheço do Arcozelo, também é um jogador. O João Mendes vem de fazer 15, 18 golos. Sim, é um dos bons jogadores também deste campeonato. Eu acho que esta mudança poderá demorar mais tempo, se calhar, do primeiro ano para o segundo ano, mas isto é a minha opinião. Está aqui o Rui. E já agora, olhando para essa dificuldade que foi, digamos, essas alterações que o Miguel aqui referiu e que já vinha referindo anteriormente em algumas emissões que fizemos, mas também olhando para aquilo que foi um esforço de outros clubes, claramente houve aqui apostas muito fortes, Atlético dos Arcos, Ponta Barca, o próprio Courense, já vamos falar do Courense, porque mantém-se digamos, na liderança do campeonato, depois o próprio Caminha, ou seja, o próprio Cerveira, há aqui mais clubes que apostaram mais este ano, isso também dificulta, obviamente, esse objetivo de tentar repetir estes lugares das últimas 2 épocas. Sim, eu acho que o campeonato este ano está mais nivelado por cima, precisamente por isso, acho que há mais equipas, houve mais equipas a investir. Eu queria só deixar aqui, em relação à época passada, eu acho que, eu concordo contigo, eu acho que o ano passado tínhamos uma excelente equipa, e acho que fizemos um campeonato excelente, mas eu acho que houve ali, acho que podia ser melhor, eu acho mesmo que podia ser melhor, eu cheguei a falar sobre isto. Nós tivemos ali, acontece, nós tivemos ali uma fase muito negra mesmo. Há lesões que todos os clubes têm, castigos que todos os clubes têm, e nós tivemos ali, nós também as tivemos, só que não tivemos lesões de 15 dias. As lesões que tínhamos e as percas que tínhamos, foi para a época toda. Portanto, nós chegámos ali a dezembro, janeiro, e de repente ficámos com 13, 14 jogadores
até ao fim da época. 13, 14. Aí está. É muito curto. É muito curto. Desculpa lá, não te esqueças não vais. E não achas que este ano começa a ser curto? Porque eu já via o vosso banco com 2 guarda-redes. Sim. Eu acho que está-se a cometer, entre aspas, o mesmo erro devido às dificuldades do próprio clube, não é? Evidentemente. É assim, pronto, o ano passado, ter 13, 14 durante uma semana, 15 dias é uma coisa. Ter durante 4 meses é outra. É muito. Foi muito tempo. E depois nós ficámos ali naquela incógnita naquela altura, que janeiro pode-se buscar jogadores e tudo, e nós ficámos, ou gastamos, ou aguentamos, ou deixámos andar, e a coisa andou ali, e nós siga, vamos assim até ao fim. Também não é fácil arranjar jogadores com a qualidade que já estão lá. Exatamente, e nós por ir, claro. preferimos assim, e assim foi. Esta época, eu gosto de plantéis curtos, eu digo sempre isto. Eu acho que este nível, jogar domingo a domingo, acho que não justificam plantéis, que às vezes há equipas que têm 26, 27 jogadores, eu acho isso acho um exagero. Até porque depois há sempre muita gente a ficar de fora. Muita gente a ficar de fora. Não é fácil gerir para o treinador. É muito mais difícil. Há jogadores que desanimam completamente e não se sentem a fazer parte. Eu gosto de plantéis curtos, claro que não tão curtos como o ano passado, a situação do ano passado. Em relação a este ano, nós começamos com, falando da tua questão dos 2 guarda-redes no banco, nós começamos com um plantel de 24 jogadores. 21 de campo e 3 guarda-redes. Só que nós temos situações, dos 21 de campo, nós temos situações como o Samuel Cambão, que ainda não pode jogar naquela situação, do Guilherme, que ainda não pode jogar porque está na fase final de uma operação de um problema que teve ano passado. Temos o André Figueiredo, que eu fui buscar ao Forjães, que também vinha nessa fase final de recuperação e, infelizmente, ressentiu, fez lá os exames todos e não vai jogar mais futebol. Portanto, já não são 21, já são 20. Desses 21 também temos a situação do Rodrigo Vieira, que vai ser difícil conciliar. Ele vai ter um mestrado e vai ser difícil conciliar. Portanto, o que parece muscular bom... também nesta fase também pesa, não é? Pois, para jogadores jovens. Exatamente. Felizmente é só o Rodrigo nessa situação. Mas pronto, é o Rodrigo Vieira que tenho peso exatamente, era um jogador importante, digamos. Sim, tenho peso que tem. Portanto, aquele que parecia um número agradável, 21, de repente já estamos ali nos 16, já estamos alerta outra vez. Pronto, mas aí está, o Guilherme não tarda, o Samu continua a ser uma incógnita para ele, quanto mais para nós. Mas pronto, não me vou queixar, porque nós perdemos jogadores, como o Miguel disse, mas eu estou muito contente com os jogadores que vamos buscar. E acho que precisamos mais de tempo, eu noto isso. Sim, é esse tempo que eu estou a falar. O tempo que tu falaste, eu acho que o mês de pré-época é bom. Agora, o mês de pré-época com os condicionantes que nós e outros clubes também têm, é muito pouco, é muito curto, porque nós temos uma semana 5 vão de férias. Exato. Depois na semana seguinte os 5 que foram de férias regressam e vão os outros 5, e depois um que está recuperado de uma lesão, porque na pré-época há as dores musculares e fica uma semana sem treinar. A pré-época foi um desastre autêntico, porque tivemos sempre números curtíssimos de jogadores para o treino e não havia relação entre eles, porque uns saem, outros entram, uns vão, outros vêm, e quem somos nós para dizer, tu não vais de férias? Sem presa, só dá aquela semana, os jogadores têm que ir. Não sendo profissionais, naturalmente temos que nos sujeitar a ainda assim, olhando para o campeonato, com 4 jogos, o Cardilense tem 2 vitórias, 2 derrotas, sendo que uma dessas derrotas é frente ao Ponta Barca, que é claramente uma equipa que tem outros objetivos, digamos assim, para esta temporada. Estas 2 vitórias deixam aqui algum conforto, digamos assim, no arranque da época? Não, Mário, não deixam conforto nenhum. Nós temos 5 jogos oficiais com o da Taça. Exato. Temos 3 vitórias e 2 derrotas. Uma em Valença, outra em casa com a Barca. Nós não queremos baixar a fasquia do que foi feito até aqui, portanto, eu dizer-te que as 2 vitórias para o campeonato dão conforto, não dão conforto nenhum. Mas também perder com 2 equipas que claramente são candidatas à subida. Sim, nós perdemos não se pode dizer que seja
nada de extraordinário. O Mário, não, mas o Cardelense é que tem andado ali. Exato. O Cardelense, pelo menos É uma nesta... questão de exigência, não é? É uma exigência nossa, mas não é só exigência nossa, nós, eu sei o que é que estou a dizer, nós perdemos os 2 jogos, mas tu se visse o jogo sem ver equipamentos ou sem conhecer os jogadores, tu não dirias, pá, aqueles investiram muito e aqueles não investiram tanto. Pá, não houve essa diferença. Em Valença não houve essa diferença, perdemos com penalti, é penalti, e não, mas pronto, outras situações. E com a Barca, eu acho que o 0-3 é muito enganador. Acho que houve um momento do jogo que um bocadinho mais critério dos nossos jogadores e dos árbitros, eu estou aqui com rodeios, acho que um bocadinho de melhor leitura dos nossos jogadores e da equipa de arbitragem, o jogo podia ser completamente diferente. Acho que houve ali um momento de jogo em que está 0-0 e aquilo podia mudar. Estou a falar de penaltis e expulsões que influenciam um jogo, mas pronto, e vale o que vale, chega-se ao fim, 0-3, justo. E agora é uma questão da equipa também ir ganhando essas rotinas e Sim, vai ganhar aquilo, com certeza com o desenrolar do campeonato. Aquilo que não conseguimos fazer na pré-época, agora acabei de falar disso, vamos ganhando agora com os jogos a doer. Temos toda a gente, à exceção do Guilherme e do Cambão, temos toda a gente, pá, eu noto que a equipa neste momento está numa boa fase, está num processo de solidez cada vez mais forte, e nós, acho que mesmo não estando no nosso auge, se calhar nunca vamos estar, mas eu sinto que nós já estamos preparados para qualquer jogo e discuti-lo de olhos nos olhos com qualquer equipa. Já vamos falar um pouco mais do Cardelense, mas para já vamos olhar um bocadinho para esta quarta jornada, uma quarta jornada que eu diria que não terá tido grandes surpresas. Talvez o resultado mais surpreendente, em minha opinião, tenha sido o empate que o Lanheses foi alcançar ao terreno da Correlhá, uma Correlhá que está longe daquilo que seria expectável, digamos assim, tendo em conta aquilo que foi o ano passado do Correlhá e aquilo que foi, digamos, o investimento feito pelo conjunto de Ponte Lima. Mas olhando para os resultados, recordo o Atlético dos Arcos 0, Caminha 0, Arcozelo 2, Piens 2, Correlhá 1, Lanheses 1, Faxense 1, Melgacense 1, Deucriste 0, Cardelense 3, Valenciano 2, Âncora Praia 1, Ponta Barca 2, Cerveira 2 e o Castelense 2, Courense 2. Miguel, o que é que já falei aqui no caso do empate do Lanheses, mas olhando para a jornada globalmente, o que é que te chama mais a atenção desta jornada 4? Muito rapidamente, Mário, eu acho que de facto o empate que o Lanheses conseguiu na Correlhá é um grande empate. Eles vinham de uma vitória, o Lanheses vinha de uma vitória com o Arcozelo, e agora conseguiram empatar na Correlhá. Acho que é um grande ponto para o Lanheses. Acho que é grande surpresa, porque percebemos que a Correlhá não entrou nada bem neste campeonato. Depois o resto dos jogos, aqui que eu também tenho que falar, acho que o empate do Caminha nos Arcos, não tanto o empate em si, mas porque o Caminha teve um jogador expulso no fim da primeira parte, e é muito tempo a jogar com menos um jogador para uma equipa como os Arcos que vem no Campeonato de Portugal. Acho que esse empate também é um bom tónico para o Caminho. O resto foram resultados normais. Aqui houve também a questão do Coura, o primeiro classificado nesta altura, empatar em Castelo. Nós já tínhamos dito que não ia ser um jogo muito fácil para o Coura. Mas se empatou já aos 90 mais 2. Sim, mas como diz aqui o Rui, empatar, está empatado, e acho que foi um bom jogo. Pelas informações que eu tenho, acho que foi um bom jogo. Acho que o Coura falhou um penalti mesmo no sim, sim, mas acho que o Castelo deu boa réplica. Acho que é um empate que eu acho que até é considero normal, apesar do Coura estar a fazer um grande campeonato. Eu acho que não podemos esquecer que o Castelo ano passado também ficou em quarto lugar e ficou atrás do Cardelense. É uma equipa que se mantém praticamente os mesmos jogadores, por isso o empate considero normal. De resto, e o empate do Cerveira na Ponta Barca, teve a perder 2-0, o Cerveira conseguiu. Foi mais por isso, porque eu também tenho que dar aqui um ligeiro apontamento.
nestas primeiras 4 jornadas, as equipas que eu vou dizer e vou manter até a prova em encontrar, porque o futebol é o que é, as equipas que eu considerei mais fortes era o Ponta Barca e a Corolhá. A Corolhá já perdeu 5 pontos, a Barca já perdeu 5 pontos e a Corolhá já perdeu 7 pontos. 7, exatamente. 7 pontos. É muito ponto para 4 jornadas. Só vou relembrar que o ano passado o Monção, que foi campeão com 80 pontos, perdeu só 10 pontos. E os Arcos, na época anterior, perdeu 14 pontos só. Quer dizer, as equipas que eu considero nesta fase equipas mais fortes, que se melhor prepararam, não é? Daqui a 4 ou 5 jornadas podemos estar a falar de outros candidatos, e era bom que assim seja, porque eu já estou farto de dizer, era sinal que há competitividade na nossa primeira. Já perderam 7 e 5 pontos. Corolhá 7 e a Barca 5 Então pontos. não podem perder muitos mais, não é? Eu acho que eu percebo que eu acho que este ano vai haver campeão com 80, Exato. com 70 e muitos, acho que não. Por haver mais equilíbrio, por estar mais nivelado por cima, acho que o campeão vai fazer menos pontos, porque em todas as jornadas temos confrontos entre eles, há muita boa equipa que investiu, compreendo, completamente de acordo com o que estás a dizer, mas essas equipas não jogaram umas com as outras. Sim, o caso da Corolhá. A Corolhá empatou com o Lanheses. Sim, em casa, são 2 pontos perdidos, claramente, não perdeu com o Valenciano, não empatou com o Valenciano, nem com o Cordelense, nem com a Barca, empatou com o Lanheses. Mesmo a Barca, depois perdeu em caminho, uma equipa que vem da segunda divisão, uma equipa que tem as suas aspirações, empatou, e neste jogo estava a ganhar 2-0 contra o Cerveira. É verdade que o Cerveira, para mim, também é um dos candidatos, uma das equipas fortes. Não sei se tivesse perdido, por exemplo, se tivesse perdido em Cardielos, eu diria que seria normal, porque o Cardielos já nos habitou, já disse aqui, nos habitou a ganhar essas equipas. Mas não perdeu, ganhou esse jogo, mas depois perdeu em caminha, empatou um jogo que estava a ganhar 2-0. Poderá acontecer as equipas, mas que não seja por demérito em determinadas alturas, que propriamente do equilíbrio da equipa. E eu sei que nesta altura é ainda, digamos, muito cedo para falar nisso, estamos com 4 jornadas, mas vemos na frente, digamos assim, olhando para os 5, 6, até 7 primeiros, digamos assim, Ourense, Valenciano, Arcos, o Atlético dos Arcos, Caminha, Ponta Barca, Cerveira e Cardielense, ou seja, daquelas que são as equipas teoricamente mais fortes, falta apenas aqui o Corolhá. Portanto, de alguma forma, estas equipas mais fortes, Rui, estão a assumir, digamos, essa maior capacidade, digo eu, nestas jornadas iniciais. Sim, mas as primeiras jornadas também o calendário conta muito. Nós estamos a falar do Coura, que está em primeiro. O Coura fez o primeiro jogo fora agora, no Castelo, e coincidiu com os primeiros pontos perdidos. Acho que isso é importante, porque em 4 jornadas já tivemos muitos confrontos dos tais ditos. Já tivemos um Cerveira Valenciano, tivemos um Valenciano Cardielense, tivemos um Cardielense Barca, tivemos um Arcos Corolhá, Arcos Caminha. Em 4 jornadas já houve muitos confrontos dos tais ditos mais fortes. Portanto, vai ser uma prova dura. Isto é ótimo, eu acho que isto é ótimo, porque o que se sentiu ano passado, e o Monsanto disparou muito cedo, o que se sentiu ano passado é que havia muito jogo que nós olhávamos para aquilo e aqui não vai haver surpresa. Aqui já está visto. E este ano é muito difícil, acho que vai ser muito mais difícil. Consideras, e sendo este o terceiro ano, nestes últimos 3 anos, este será claramente o campeonato mais competitivo da primeira divisão? Sim, desde que eu sou treinador do Cardielense, sem dúvida, e já com um conhecimento maior dos jogadores, das estruturas, sim, vai ser o campeonato mais difícil. Mais difícil, mas como o Quitos disse, é ótimo. É ótimo porque acho que não se vai resumir àquilo que tem sido o campeonato em Viana. 1, 2, 3 equipas no máximo a lutar para subir, acho que não se vai resumir a isso. E isso é ótimo para o futebol da associação.
Em relação à próxima jornada, nesta primeira divisão distrital, recordo que não havendo o Campeonato de Portugal e não havendo restantes campeonatos nacionais, vamos ter mais uma jornada das provas distritais. Jornada número 5, com os jogos Cerveira de Eucriste, Piens, Corrilhã, Courense Lanheses, Caminhar Cozelo, Melgacense Atlético dos Arcos, Âncora Praia Ponta Barca, Cardilense Faxense e Castelense Valenciano. Não há assim, teoricamente, grandes jogos, Miguel, mas um outro destaque que quisesses deixar para esta jornada. Sim, fim de semana. nesta jornada eu acho que tenho aqui 2 jogos com um grau de dificuldade maior. Estou aqui a ver o jogo que o Cardilense Faxense não vai ser um jogo fácil, naturalmente. Não, o Faxense começou muito bem. Começou muito bem o campeonato. É evidentemente que o Cardilense tem todas as condições para ganhar o jogo, mas eu acho que os jogos mais importantes, na minha perspectiva, acho que é o Castelense Valenciano e o Piens Corrilhã, por ser um derby e porque a Corrilhã não pode perder pontos. Isto parece estranho à quinta jornada, mas é uma realidade. Sim. E o Adriano ontem, na quarta-feira, no jogo da taça, já falou que tem que preparar bem o jogo de Piens, porque não pode perder pontos, porque se perde isto começa a ser muito complicado para um dos candidatos mais fortes, que se preparou, que ganhou o ano passado as 2 taças, ficou em segundo lugar e que sujeita-se à quinta jornada, está muito afastado dos primeiros lugares, mas isto domingo vamos ver, pode ser que... Isto às vezes nem tem muito a ver com os pontos em si, mas a questão emocional e... Exatamente. Aliás, nós temos falado disso algumas vezes em relação até por exemplo, à questão de algumas equipas do distrito, no caso do Monção, no Campeonato de Portugal, ou seja, a questão das coisas não estarem a correr bem e depois, em termos emocionais, anímicos, é difícil. Vai ser um jogo muito complicado para a Corrilhã em Piens, porque é um derby, a Corrilhã não pode perder pontos e aqueles jogos Corrilhã-Piens normalmente são muito picantes. Vamos ver. E o Castelense Valenciano também acho que é um jogo muito bom para perceber. Num sítio muito complicado de jogar, em Castelo, numa equipa com muita qualidade, o Valenciano se consegue, com a derrota que teve em Cerveira, se também não convém perder pontos, isto convém, as equipas candidatas nunca querem perder pontos, mas de facto elas vão perder, porque têm jogos complicados com equipas também com muita qualidade. Sabe-se, e conforme dizia aqui o Rui há pouco, ou percebe-se que este ano as equipas vão perder mais pontos, isso parece ser algo, digamos, inquestionável. E, portanto, o perder pontos poderá ser normal em algumas circunstâncias, mas se calhar há aqueles jogos em que será, para quem quer lutar pelo primeiro lugar, se calhar há aqueles jogos em que perder pontos é quase proibido, não é? Isso também pode pesar um bocadinho na cabeça dos jogadores e dos treinadores. Sim, um bocadinho daquilo que nós estamos que estava a dizer da Corrilhã. Empatar com os Arcos, 2 candidatos, um jogo grande. É uma coisa, empatar com o Lanheses, o Lanheses que este ano até toda a gente pensava que tem muitas dificuldades, que ia ter muitas dificuldades, começou mais tarde, perdeu praticamente os jogadores todos, e a verdade é que o Lanheses neste momento tem 4 pontos, acho eu. Exatamente. E um deles na Corrilhã. Sim, acho que esses empates, essas não vitórias tenham mais impacto, tenham mais peso, sim. Vamos olhar um bocadinho para a segunda divisão distrital, Miguel, e com essa nota para que, teoricamente, na jornada do fim de semana, as equipas mais fortes acabaram por conseguir vencer os seus encontros. Também que balanço é que fazes dessa jornada? Tínhamos dito aqui na sexta-feira passada que o jogo cartaz era o Bienense em Lanhelas e de facto foi um grande jogo. Já o disse aqui, o Bienense começou mal o campeonato, começou tarde para a época. Neste momento eu acho que já tem uma equipa muito bem preparada, o Quinho também trabalha muito bem e até aos 90 minutos estava a ganhar o jogo. Exatamente, estava a ganhar 2-1. Estava a ganhar 2-1, sofreu aos 94, o 2-2 e acabou por perder o jogo aos 97. O que quer dizer que eu acho que já o disse aqui, o Bienense vai acabar por andar lá em cima. De resto, as equipas com mais força, com mais qualidade nesta fase, eu já o disse aqui, esta segunda divisão, contrariamente à primeira, a primeira está muito melhor, está com jogos muito mais que nós não conseguimos dizer logo à primeira quem vai ganhar. Aqui na segunda, se não houver nesta fase jogos entre as equipas candidatas,
com maior ou menor dificuldade acabam por ganhar as melhores equipas. Até porque nesta altura, olhando para digamos, a frente da classificação, vemos que há 1, 2, 3, 4 equipas que têm o plano de vitórias. Portanto, ao contrário do que acontece na primeira distrital. Bem ao encontro daquilo que eu digo, o equilíbrio e a competitividade da primeira neste momento não tem nada a ver com a segunda. Esqueci-me de falar aqui uma excelente vitória do Neves em Vila Fria. Era outro jogo que nós tínhamos aqui referido. Uma grande vitória porque o Vila Fria, eu assumi que o Vila Fria é das equipas mais fortes, um dos candidatos, mas perdeu em Vila Franca e agora perde contra o Neves. Uma boa vitória do Neves, apesar de nos percebermos que calhar o Vila Fria teve mais domínio do jogo, teve mais oportunidades, mas a verdade é que quem trouxe os 3 pontos num derby, quem trouxe os 3 pontos para as Neves foi mesmo o Neves Futebol Clube. Uhum. Olhando para a próxima jornada e de uma forma rápida também, temos os jogos para domingo, Campos, ou melhor, não estava aqui já com uma jornada adiantada. Jogos para o fim de semana, PR Campos, Anais Lanhelas, Anha Vianense B, Vila Franca Chafé, Neves Torriense, Adecas Ilustre Caminha, Távora Cabaços, Reianos Vila Fria e Darquense Passou. Diria que temos aqui talvez o Neves Torrienses como jogo de cartaz desta jornada. Sim, Neves Torrienses e o Reianos Vila Fria. O Reianos porque vai em primeiro lugar e porque também o Vila Fria, com 2 derrotas consecutivas, se perdem em Reianos, as coisas também começam muito a complicar para a gente de Vila Fria. Estes 2 jogos acho que são os jogos mais importantes e o resto acho que as equipas mais fortes vão acabar por ganhar. Como o tempo começa a ser escasso e ainda temos algumas coisas para falar com o Rui Gramoso, vamos rapidamente olhar este fim de semana no Campeonato de Portugal, mas houve no passado fim de semana mais uma jornada do Campeonato de Portugal com as equipas do distrito a terem resultados diferentes. O Vianense a empatar 2 bolas em casa frente ao Machico. O Limianos a conseguir uma importante vitória na recepção, estava aqui a olhar para os resultados, ao Celuricense por 2-1 e o Monção a sair derrotado, ou melhor, a não sair derrotado porque não jogou frente ao Ribeira Brava, foi adiado o jogo para o dia 19. Nestas 2 partidas das equipas do distrito, muito bem o Limianos a conseguir reverter um resultado negativo, o Vianense foi ao contrário, a ganhar por 2-0 deixou-se empatar. Era um resultado, teria sido uma vitória importante para o Vianense na tentativa de se manter bem lá no topo da classificação. Acompanhei os 2 jogos pelas transmissões da respectiva dos respectivos clubes, neste caso TVN e TV, do Vianense. O Vianense foi pena. Eu, muito rapidamente, resumidamente, o jogo que eu vi, o Machico entrou mais forte. Teve 12 minutos até o primeiro golo do Vianense esteve mais forte, uma equipa a pressionar muito alto, o Vianense com dificuldades, o Vianense faz o golo, faz o 2-0 com domínio absoluto com bolas ao poste. O 2-0 era evidente que quase estava aos 3 pontos, mas depois na segunda parte o Machico entra outra vez com a força que entrou na primeira e um Vianense muito passivo. O Filipe Mesquita a saída do Ricardo Sousa ao intervalo por lesão acabou por complicar um bocadinho situações. Depois a entrada foi o lateral Gabriel, direito, o Gabriel para o meio campo, depois acabou por sair. Houve ali, se calhar, não sei se foi as melhores tomadas de decisões, porque notou-se que houve ali, mas eu acho que nem foi por aí. O Filipe Mesquita falou sobre isso no final do jogo, mas eu acho que, muito sinceramente, que o lance que decide o jogo é a saída, a perca de bola na primeira fase de construção. Acho que o Vianense dá o 2-1. Acho que a partir dali o Machico já tinha entrado muito bem e depois faz aquele golo porque é uma perca de bola desnecessária. E depois a equipa ainda cresceu mais. O Vianense desceu completamente, os tais que o Rui falou em termos emocionais, os outros cresceram e a partir dali as coisas foram muito complicadas. E eu acho que se aquilo dura mais um bocadinho, depois do 2-2 tentou, porque depois também a parte anímica também é o Machico saber que vem da Madeira, o empate em Viana era um empate e depois uma 10 e a outra acaba por subir. Mas acho que são 2 pontos perdidos do Vianense. Pela maneira que for, eu acho que falando agora um bocadinho como treinador que sou, houve uma fase há uns anos atrás, havia sempre a ideia de sair a jogar e as coisas corriam mal e os treinadores insistiam, sai a jogar. Hoje já não acontece isso, há sempre a sair a jogar, cada treinador tem a sua maneira de coisa, mas agora quando não dá para sair a jogar já
Estica, Estica. não é? E eu acho que o Bienense teve esse erro. Estava a ganhar 2-0, e eles estavam a pressionar muito alto e o Bienense que insistiu em querer sair sempre a jogar. Se calhar não sai, se calhar o Machico não fazia o golo naquela altura e se calhar estávamos a falar no outro resultado. Foi muito pena, porque estávamos a falar de 2 pontos e o Bienense tinha 7, podia ir para 10 e agora ficou com 8 e estaria mesmo lá em cima, já no topo da classificação. O Limianos foi ao contrário, foi um jogo muito equilibrado. O Celúrico jogou muito bem. A primeira parte, na minha perspectiva, até foi superior ao Limianos. Depois o Celuricense faz 1-0 e o Limianos tinha felicidade no lance a seguir, faz aos 73 sofre o golo e aos 73 faz 1, e a partir daí o Limianos cresceu, aumentou os seus índices de confiança lá mais uma vez e acaba por ganhar o jogo muito bem, uma grande vitória, que se ganhar o jogo em atraso, que é como achei que não vai ser um jogo fácil, domingo poderá ir para o topo da classificação em primeiro lugar. Esperamos que assim aconteça. E o Monção não jogou também, se calhar até foi bom para que a equipa conseguisse estabilizar um bocadinho. Para trabalhar mais um bocadinho em termos de ânimos, especialmente. Nesta fase. Vamos ter agora paragem no campeonato e, portanto, agora regressa dentro de uma semana, portanto, no próximo fim de semana vem aí a Taça de Portugal, com o Vianense a jogar em Setúbal frente ao Comércio e Indústria, e só depois no fim de semana seguinte é que temos o regresso do Campeonato de Portugal, com o Vianense então a jogar na Madeira frente ao Camacha. Estamos já na parte final desta nossa emissão, tempo para voltar um bocadinho aqui ao Rui e para esta questão. Há pouco o Miguel Quitos falava nesta questão de que hoje em dia o futebol está diferente, não é? O futebol está diferente, olhando para aquilo que foi o teu percurso como jogador. Hoje em dia a forma como se trabalha, esta ideia de sair a jogar, de tentar, digamos, fazer com que haja mais trabalho a partir de trás dos guarda-redes, e às vezes nem sempre isso resulta, como temos visto em muitas situações. Tu és um treinador que gostas disso ou gostas de ser mais pragmático naquilo que é a forma de jogar das tuas equipas? Não, Mário, isto o que te estava a falar da insistência tem que ser, porque o bonito é que é. Eu já fui mais... Já cheguei a ir um bocadinho nessa onda. Isto do futebol, isto é como a moda, isto é cíclico, e quando apareceu o Guardiola toda a gente queria fazer igual e toda a gente queria jogar a partir de trás e ninguém, os jogadores estão proibidos de bater na frente. Eu neste momento eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou as duas. Eu tento ter o plano A, B e C. Dá para sair por trás, estamos superioridade numérica, vamos sair, vamos trabalhar para isso e vamos ter dinâmicas para isso. Não dá, correr riscos desnecessários para quê? Vamos encontrar soluções mais à frente. Portanto, é trabalhar a opção A, a opção B, a opção C muitas vezes, porque o futebol, às vezes, há uns tempos atrás era mais fácil ter esse tipo de futebol apoiado, a partir de trás, assim, porque as equipas também não estavam muito bem preparadas para contrariar isso. E neste momento acho que acontece isso mesmo. As equipas, toda a gente quer pressionar alto, toda a gente estuda o adversário, os jogos estavam todos por aí de mãos em mãos, toda a gente passa o jogo àquele, toda a gente sabe como é que eles saem, como é que eles atacam, como é que eles defendem. Portanto, as equipas estudam-se muito até este nível. Vocês conseguem fazer esse estudo mesmo a nível da distrital? Sim, lógico que tem essa capacidade de fazer essa leitura do adversário? Sim, claro que sim, Mário, mas isso já fazemos isso há algum tempo, porque toda a gente filma jogos agora, a associação até com uma medida espetacular ajuda nesse sentido, e o objetivo mesmo é saber 2, 3 jogos de adversários para encontrar padrões e para anular precisamente as dinâmicas mais utilizadas. Portanto, tens de ter planos para tudo, não podes, não está a dar para sair que eles estão a pressionar muito bem. Temos de ter um plano B, se não estamos a dar tiros nos pés, e nós, pelo menos eu, para a minha equipa, não quero isso, e vamos ver o Cardelense a jogar muitas vezes a partir de trás, como vamos ver o Cardelense a procurar um 9 e a procurar homens mais na frente. Isto é um bocadinho o que o jogo ditar. Exato. E o que o adversário permitir. 2 ou 3 questões muito rápidas. Tens algum treinador em que te revejas, digamos assim, que tenha servido como inspiração para aquilo que é
para aquilo que são as suas ideias como treinador de futebol? Não, nem por isso, Mário. Eu gosto de muitos treinadores, gosto de muitas coisas dos treinadores referências, do Guardiola, gosto de muitas coisas do Klopp, gosto de muitas coisas gostava mais do Mourinho, apesar de ser benfiquista, já gostei mais. Percebes? E depois tens que ter a tua ideia própria e perceber em que contexto é que estás, que eu acho que isso é o mais importante disto tudo. Perceber em que contexto é que eu estou, perceber onde é que jogo, como é que está o estado do sintético, quais são as dimensões. Acho que temos de ter isso em conta, perceber o tipo de jogador que temos. Portanto, eu sou aquilo que acho que é melhor para a minha equipa. Percebes? Um bocadinho de tudo, tudo ali misturado, e vai dar a receita final para aquilo que eu acho que a minha equipa precisa mais. É um bocado isso. Não tenho aquele treinador referência. Em termos de carreira, são 3 anos agora no Cardialense, não és um profissional de futebol, portanto tens outra atividade, naturalmente. Mas sonhas com essa possibilidade de poder seguir uma carreira como treinador? Sim, Mário, claro que sim. Se há coisa que eu sinto falta, enquanto treinador de futebol, é tempo. Sinto mesmo falta de tempo. Eu acho que era melhor treinador se tivesse mais tempo, se tivesse mais tempo para estudar o adversário, se tivesse mais tempo para preparar treinos, se tivesse mais tempo para melhorar coisas para a minha equipa. Eu sinto mesmo falta disso. Portanto, se conseguisse ser profissional de futebol, ia ter esse tempo. Vivo obcecado com isso? Não, tenho uma vida estável, mas dou sempre o meu melhor. E se as coisas acontecerem, não vou dizer que não, claro que não. Tem a particularidade, desculpa lá, sim. Teres assinado 2 anos, que é uma particularidade que na nossa associação... Exatamente, não é muito habitual. Não é muito habitual. Isto é o Suco a trabalhar ao mais alto nível. Muito à frente. É trabalhar à frente. Também há aqui muita confiança mútua entre quem dirige o Cardialense e sim, eu tenho que falar, fartámos de falar na estrutura do Cardialense. Há muita gente ali envolvida que ajuda de uma forma espetacular, mas há um homem que tem uma visão diferente, e eu posso dizer isso à boca cheia, porque tive 30 presidentes da minha carreira toda, e o Domingos Rocha, que é o presidente atual do Cardialense, tem uma visão mais à frente. É aquele tipo de presidente com pouco faz muito, e isso é uma das justificações também para o Cardialense ter este sucesso, porque foi ele que fundou o clube e não tem saído de lá, e tem uma visão que eu me identifico perfeitamente para o futebol. E, portanto, a proposta foi feita por ele 2 anos. E tu aceitaste? 2 anos, não te enganaste? Não, 2 anos, o projeto é assim, vamos pensar mais à frente. É esta visão, é uma visão diferente. Vamos ver se resulta. Se resulta e se cumprir. Ok, não temos tempo para mais, infelizmente. Rui, agradeço a tua presença nesta emissão. Ficamos a conhecer um pouco mais o Rui Gramoso como treinador de futebol. Falamos um bocadinho também sobre o seu percurso como jogador. Obrigado também ao Miguel Quitos, que nos acompanhou, como sempre, à sexta-feira. E pronto, está tudo dito sobre esta emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre, à sexta-feira, entre as 21 e as 22, em 90.8, na Rádio Geis também, através das plataformas digitais. Em nome de todos, uma muito boa noite, um bom fim de semana. GCFM, Sport Zone.